atrasa-se um bocadinho. Eu também começo por pedir a quem já está no YouTube se me consegue ouvir bem. Eu já percebi que me esqueci de ligar aqui a luz. Com licença. Há sempre alguma coisa. Mas é como eu digo sempre, feito é melhor que perfeito. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Quem está no YouTube, diga-me se está a ouvir bem, se está a ver bem, para eu poder ficar aqui descansada que está tudo em ordem, que estão com o melhor desse lado, para darmos início então à nossa live. Quem está no YouTube, no Instagram também está com boa qualidade, pelo menos é o que parece aqui. E a nossa Ana já diz que está tudo bem, bom dia. A nossa Ana que já vai fazendo parte dos acompanhamentos personalizados, que está aqui cheia de boas metas, crescimento, é isso que se quer. E então, tendo aqui as condições ideais, podemos dar início a esta live. Aqui no Instagram também dizem que se ouve muito bem. Quero dar-vos a todas as boas-vindas. Hoje, tal como eu estava aqui a contar no Instagram, hoje e esta semana eu quis trazer muito o tema do autoconhecimento de uma forma mais leve, dinâmica, prática, e fiquei muito contente por ter sido o tema mais votado no grupo, porque sinto que muitas vezes é preciso também trazer esta leveza a estes temas que muitas vezes acabam por se tornar pesados, não é? Ou quando olhamos para eles não sabemos muito bem por onde é que devemos de começar. Então, foi mesmo esse o objetivo e por isso é que construí um pequeno quiz para vocês começarem a desbravar aqui o vosso autoconhecimento, que sabemos que é a base para uma vida mais alinhada com quem realmente somos, não é? E este é inclusive, bom dia, aqui deste lado no Instagram. Este é um trabalho que eu também faço bastante, não só nos acompanhamentos personalizados, mas também no programa Aurora. Então, só para vocês terem noção, dentro da plataforma existem 3 programas de escrita terapêutica inteiramente dedicados ao autoconhecimento, por isso é que tem o nome de Quem Sou Eu? E que tem inclusive vários níveis, iniciante, intermédio e avançado, que é o que nós vamos ver também aqui hoje. Em que nível é que vocês se encontram do vosso conhecimento sobre vocês próprias. Então, para esta live, vocês vão precisar do vosso diário de autocuidado. Aliás, é sempre bom vocês terem-no por perto, porque assim a informação sobre o vosso desenvolvimento pessoal fica toda num único sítio. Mas, se por acaso vocês não tiverem convosco, podem ter simplesmente papel e uma caneta para vocês irem apontando as vossas respostas. Está bem? Porque o que vai acontecer é que eu vou partilhar, vai haver para cada pergunta 3 respostas possíveis, resposta A, B ou C. Vocês escolhem a opção que mais vai ressoar com vocês, está bem? Aqui não é para pensarem demasiado, é quando vocês ouvem a resposta e faz aquele clique, é porque é correta, está bem? Aqui, o importante, mais do que pensarem qual é que é a opção, é vocês serem verdadeiramente honestas convosco próprias nas vossas respostas, está bem? Porque só assim é que vocês têm um maior entendimento de vocês, está bem? No final, fazem as contas para ver qual é a resposta que predomina, A, B ou C, e eu vou-vos ajudar depois a interpretar cada um dos resultados. Está bem? Neste caso, são 8 perguntas, e até para deixarmos aqui a live um pouco mais dinâmica e para eu começar a perceber se há aqui um padrão também em quem está a assistir, vocês podem ir partilhando no chat as vossas respostas. Está bem? Entretanto, vou apenas desligar aqui a live do Instagram. Quem quiser participar na live é clicar neste link afixado que está aqui em baixo ou vai aos stories do meu perfil que tem lá o link também direto para esta live. Está bem? Até já!
para nos focarmos totalmente aqui ao nosso trabalho. Então vamos lá. Prontas? Já todas têm papel e caneta para apontar? Podemos dar seguimento? Aqui abrir também as perguntas que escrevi para vocês. Vamos a isso. Vamos a isso, Ana. Então, a forma como nós definimos objetivos reflete muito a clareza sobre o que é importante para nós. Então, por isso, a pergunta número 1 é: como defines os teus objetivos? Resposta A: sei exatamente o que quero e como vou alcançá-lo. Resposta B: tenho uma ideia geral, mas por vezes sinto-me perdida. Resposta C: não sei bem o que quero ou como o conseguir. Bem? Quem quiser pode ir partilhando. Se precisarem que eu também diga novamente a pergunta e as respostas, basta dizerem no chat, está bem? Que é para haver aqui interação e eu não estar num monólogo. Já sabemos que não é esse o propósito destas lives, é haver esta interação. Quais é que foram as vossas respostas sobre os vossos objetivos? Sabem exatamente o que querem, que vão alcançar? Têm uma ideia geral, mas sentem-se perdidas? Ou não sabem bem o que querem? Ou como é que o vão conseguir alcançar? A, B ou C? Temos a nossa Carla, resposta B. A Ana também. Boa. Vamos passar então à nossa pergunta número 2. Para a pergunta 2, eu tive muito em conta a nossa capacidade de lidar com críticas, porque essa nossa capacidade mostra-nos o quão seguras estamos dentro, sabem, em relação a nós mesmas. Então, para isso, a pergunta número 2 é: como reages ao receber críticas construtivas? Sejam honestas na resposta. Resposta A: escuto com atenção e uso as críticas para melhorar. Resposta B: tento não levar a mal, mas fico incomodada. Resposta C: sinto-me atacada e defendo-me rapidamente. Como é que nós reagimos, não é, a estas críticas construtivas, está bem? Não estamos a falar de ataques pessoais ou quando as pessoas fazem julgamentos sem qualquer nexo, ok? É quando as pessoas vêm até nós e com respeito, com integridade, abordam-nos no sentido de nos ajudar a melhorar uma condição nossa, está bem? Nada, claro que muitas vezes existem críticas que há críticas que nós também o temos que saber fazer de forma construtiva, não é? Não pode ser alguém chegar ao pé de nós, dizer que estamos mais gordas e a gente mandar a pessoa abaixo de Braga, não é? Se bem que, minha gente, eu sou uma pessoa muito zen, mas por vezes, para certas intervenções e para certos julgamentos, às vezes seria o mais indicado dizer à pessoa: olha, se te calasses e seguisses com a tua vida, mas cá está. Isso também diz muito do que vai cá dentro, do quão seguras nos sentimos e também como é que nós recebemos estas críticas. Eu, por exemplo, para as críticas construtivas, e que muitas vezes não são, não é? São críticas apenas julgamento, eu acabo por ter certas frases já pré-criadas para que a pessoa perceba indiretamente aquilo que eu lhe quero dizer, não é? Sem eu precisar de ser rude. Quando, não sei se já aconteceu convosco, felizmente eu já não tenho esse círculo de amizades, mas que muitas vezes acontece a pessoa começar a falar de nós, a falar das nossas especialidades, vamos dizer assim, dos nossos defeitos e que nós devíamos ser mais isto ou aquilo, e então eu tenho logo uma resposta pré-concebida, que é para a pessoa a quem essas pessoas me estão a criticar, eu digo: olha,
e elas só te estão a falar de um defeito meu. Se elas falassem do resto, não queiras saber. Ou seja, como há uma aceitação da minha parte de que aquilo que estão a dizer é verdade ou que é um defeito, porque eu conheço-me, sei quais é que são os meus defeitos, portanto não vai ser uma surpresa quando alguém dizer, olha, a Ana é super perfeccionista, jura, não vou sentir magoada. Como eu já sei muito bem quais é que são os meus defeitos e qualidades, quando as pessoas os dizem, sim, olha, mas só estás a ouvir um defeito, se tu soubesses o resto, e pronto, e a coisa acaba por aí. Mas para vos dizer que muitos anos ouvem que a minha resposta era bem mais direta e nem sempre a mais evocada, digamos assim. E isto também nos diz muito do nosso autoconhecimento, do nosso desenvolvimento pessoal, da nossa autoconfiança. Então, claro que estamos aqui também a brincar um pouco com a situação, mas que é importante termos esta gestão em relação às críticas. A Ana diz que é um bebê que tenta não levar a mal, mas que fica incomodada com as críticas. Sim. Perfeitamente razoável, não é? Cá está, principalmente quando ainda não temos um autoconhecimento muito profundo e muitas vezes são coisas que cá está, vão incomodar porque ainda não tínhamos desenvolvido ou ainda não tínhamos chegado a um entendimento em relação às mesmas. Passando então para a pergunta 3. A pergunta 3, eu quis trazer um pouco sobre as emoções, porque é quando nós reconhecemos as nossas próprias emoções, não é? Que conseguimos desenvolver mais resiliência e também maturidade emocional. Então, por isso, a pergunta 3 ficou: como percebes, como compreendes as tuas emoções no dia a dia? Resposta A: reconheço as minhas emoções e sei como lidar com elas. Resposta B: compreendo algumas emoções que vão surgindo, mas nem sempre sei o que fazer. Resposta C: fico confusa e tenho dificuldade em identificar o que sinto. Vamos lá. E muitas vezes as nossas emoções têm algo de mais profundo e que nós não conseguimos entender, não é? Onde é que está a raiz, qual é que é a base daquilo tudo, não é? Que vocês que estão aqui, que veem as lives, também vão começando a perceber que as nossas ações refletem as nossas emoções refletem os nossos pensamentos, o que está cá dentro, e os pensamentos refletem as crenças que nós temos, não é? Os tais óculos de sol com aquelas lentes que moldam totalmente a forma como nos vemos e ao mundo. Portanto, vocês sabem que as emoções são um reflexo daquilo que vocês pensam sobre a situação ou sobre vocês e também tendo por base as crenças. Então, muitas vezes nós não conseguimos chegar a essa base, não é? Ali de imediato, não conseguimos compreender. A Ana diz, e ainda me saem às vezes respostas, estou a aprender a respirar, sem dúvida. Muitas vezes é a nossa necessidade mesmo de... Atenção, não quer dizer que nós não precisemos de dizer muitas vezes as coisas às pessoas, não é? Eu, inclusive, tive uma aluna em acompanhamento personalizado que na época do Natal ficou super ansiosa, porque é uma mulher com excesso de peso e que todo o santo Natal, sempre que vai, está a ser criticada porque é gorda, porque está a comer doces. Ora, se a mesa está cheia de doces, não é para as pessoas comerem. Então, a família passava grande parte do tempo a criticar e a julgar o corpo dela. Não é? Então, as ferramentas que eu lhe dei foi de comunicação assertiva. Não para ficar calada, não para ficar explosiva, porque o autocontrole tem muito que se lhe diga, e nós vamos ter que fazer uma live a falar desta questão. Autocontrole não é bom, nós mais cedo ou mais tarde, é uma bomba relógio. E então tivemos aqui um trabalho de ela construir uma comunicação assertiva e coragem para dizer: não quero que falem sobre o meu corpo. Nós estamos numa festa, é para estarmos a conviver, é para estarmos a construir boas memórias. Portanto, agradeço que não falem sobre o meu corpo. E se as pessoas insistirem, o meu conselho foi a pessoa sair. Porque nós não podemos ter um Natal ou uma atividade que destrua tudo aquilo que construímos num ano inteiro. Há muitos motivos para as pessoas terem excesso de peso. E a forma como a pessoa tem o corpo ou como se cuida é um problema dela. Então, claro que a minha aluna deixou de ter respostas explosivas,
mas teve que colocar ali um limite, que é, pá, eu não quero que vocês falem do meu corpo. Magoa-me, eu não me sinto bem, sinto-me incomodada. E, portanto, se isto continuar, eu vou-me embora. Ok? Então, é muito este trabalho que precisa de ser feito. Não o autocontrole, mas se nós sentimos que precisamos de dizer que magoa, que não gostamos que a pessoa fale daquela forma sobre nós, nós precisamos de tê-lo muito bem resolvido dentro. No caso da minha aluna, ela sabe, já aceitou perfeitamente que tem excesso de peso. Portanto, não vai ser uma novidade quando alguém chegar ao pé dela e dizer que é gorda, e que antigamente não acontecia porque não havia aceitação, não é? Mas nós temos que encontrar formas também de dizer, tá? Atenção à questão do autocontrole. É veneno, é uma bomba relógio. Então, para a nossa pergunta relativa às emoções, a nossa Ana diz que é mais C, mas já um pouco B, portanto, sente-se confusa, com dificuldade em identificar o que sente, mas já vai compreendendo algumas emoções, nem sempre sabendo muito bem o que fazer. Grande parte das vezes, quando nós sentimos as coisas, é deixar vir, é deixar fluir, sabe? Mesmo quando nós estamos frustradas, estamos tristes, alguma coisa correu mal no trabalho, nós vimos frustradas. Em vez de não estarmos a tentar controlar, deixar, a pessoa está com vontade de chorar, chora. Pode parecer pateta, não interessa, sintam as coisas. Muitas vezes nós não temos que fazer grandes interpretações, sabem? Nós só temos que deixar fluir. Se estou triste, estou triste. Vamos deixar fluir. Para depois, quando houver felicidade, nós também conseguirmos desfrutar dela verdadeiramente. A nossa Liliana também diz que é a resposta B, compreende algumas emoções, mas nem sempre sabe o que fazer. Vamos passar então à nossa pergunta número 4. Perdão. A pergunta 4 está relacionada às relações, que até foi algo que começamos a falar na pergunta das críticas. Mas as relações, muitas vezes, são um espelho do nosso próprio valor, do valor que nós damos a nós próprios e também a forma como nos tratamos. Muitas vezes, ao tolerarmos certas coisas, é porque, no fundo, dentro nos tratamos assim. Então, para a pergunta número 4, a pergunta número 4 ficou: como escolhes as tuas amizades e relações? Resposta A: procuro pessoas que estejam alinhadas com os meus valores. Resposta B: normalmente fico em relações com quem é acessível ou pessoas conhecidas. Resposta C: muitas vezes sinto que atraio pessoas que não me fazem bem. Aqui, por exemplo, posso-vos... Eu, há uns anos atrás, há 5 anos, a minha resposta era C. É das coisas que, pessoalmente, eu sinto mais orgulho em mim, é ter passado nesta pergunta de C para A. Hoje em dia as pessoas são escolhidas a dedo, porque o ambiente influencia-nos. As pessoas erradas podem destruir os nossos sonhos. Felizmente ou infelizmente sei isso por experiência própria, e também quando temos uma autoestima fraca e que as pessoas têm esse poder, não é? De nos destruir. Isso não deveria acontecer naturalmente. Passamos por muitas coisas que nos levam a esse enfraquecimento da autoestima, mas assim, quando a gente ganha consciência, é para ir fortalecer a autoestima para que realmente a nossa segurança interna, a autoconfiança, a nossa autoestima não seja influenciada ou não dependa das pessoas. A Ana diz que neste momento da vida é um A, sem dúvida, que já foi um C, sem dúvida. Tenho profunda empatia por esta temática em específico. Mais respostas alguém tem ou estamos muito tímidos? Estamos muito tímidas. Vamos passar então para a nossa pergunta número 5, que está relacionada com a tomada de decisão. Nós sabemos que, sabem, quando nós olhamos para alguém e percebemos que ela toma decisões conscientes, mostra muito o nível de autonomia, mas também confiança em si mesma, não é? Então a pergunta número 5 ficou: como tomas decisões importantes? Resposta A:
refletindo sobre o que é melhor para mim a longo prazo. Resposta B, peço conselhos e tomo uma decisão com base neles. Resposta C, evito ao máximo decidir e acabo por deixar os outros decidirem por mim. Isto relaciona-se muito, não existe autoconhecimento também sem autoestima, não é? Eles estão muito relacionados. Aliás, eu sinto que um dos pilares da autoestima é precisamente o autoconhecimento, porque também nos revela muito, cá está, esta autonomia, esta confiança que temos em nós próprios para tomarmos as decisões para a nossa vida. Porque não há ninguém melhor que nós para sabermos o que é melhor para nós. Mas muitas vezes há esta insegurança, não é? Há esta necessidade de pedir o conselho aos outros e que não vamos colocar isso de parte. É importante, principalmente quando há pessoas que têm mais experiência na matéria, nós podermos escutar o conselho, sabendo sempre que a pessoa nos dá o conselho, tendo em conta os óculos de sol, tendo em conta as suas lentes, portanto, as suas crenças, a forma como vê o mundo, como se vê ela própria. Então, sim, é importante aconselharmos-nos com as pessoas que temos confiança e que sentimos que nos vai dar um conselho verdadeiro, mas sempre tendo este conhecimento base de que também aquela pessoa teve uma história de vida e que tem as suas lentes, não é? Para ver o mundo, as suas crenças. A nossa Ana diz que é um B, que peço conselhos e toma decisão com base neles. O que falta, Ana? Deixo aqui a pergunta. O que falta é tão libertador. Vocês experimentem. Mesmo decisões simples do vosso dia-a-dia, coisas básicas de... Às vezes nós para irmos às compras de roupa, temos que ir com alguém para nos dar conselho. Vão só. Escolham por vocês. É tão libertador. Dá-nos uma confiança tão grande de... Tu sabes o que é melhor para ti. Experimentem. Mesmo nas coisas mais básicas. É muito bom. A Liliana diz que é um A, mas às vezes C. Não procuro muito opinião. Ok. A Ana diz que lhe falta confiança. Pois, claro, falta confiança, mas começa assim por pequenas ações. Às vezes pode ser mesmo nesta questão da roupa, um corte de cabelo, mais coisas. Não distrai da casa. Muitas vezes, a gente às vezes quer deitar coisas fora e como não consegue tomar a decisão, vê lá se não queres ficar tu com isto, ou pedir a opinião de o que é que achas. Assim, nas coisas mais básicas do dia-a-dia. Eu, a que mais me vem à cabeça é mesmo a questão das roupas e que é algo que nós nos sentimos muito inseguras. Muitas vezes precisamos mesmo dessa opinião. A Ana diz que coisas banais vou por mim, mas para decisões que marcam uma mudança na vida, é ir aos poucos também ganhando essa confiança, Ana, porque não há ninguém melhor que tu que saiba o que é melhor para ti. As pessoas também só conhecem o que a gente mostra para fora, então só podem aconselhar tendo por base aquilo que temos. Então é mesmo nessa perspectiva. Claro que é importante termos um aconselhamento, mas tendo sempre esta consciência de que também o outro tem crenças, está bem? Na questão da família, se eu fosse pela minha família, eu não estava aqui hoje. Eu não estava aqui hoje. Porque a família dá os conselhos consoante aquilo que idealizou para nós. Eu, a esta hora, estaria como psicóloga num consultório e com pelo menos 2 filhos. Foi muito duro para a minha família aceitar que eu não queria ser mãe. A família é aquela área que vai sempre exceder os nossos limites. Que vai sempre julgar mais, que idealizam mais a nossa vida. Então, muita atenção. É importante considerar, mas olhem sempre para o que está para dentro. Pela minha família, eu estava num consultório, a dar aulas, consultas de psicologia, filhos, casadinha, como muita gente vive assim, não é? Não dizendo que é errado, nunca foi o meu desejo, mas com casa comprada, com carro bom, ir de férias, era isto. E se eu fosse na onda delas, eu estaria puramente infeliz, porque não é esse o meu propósito. Não sinto que o meu propósito seja ser mãe, por exemplo. Sinto que tenho um propósito diferente nesta vida. Então, muita atenção. Peçam os conselhos,
mas olhem sempre para dentro, para o vosso coração. O que é que faz sentido, o que é que não faz? Pergunta número 6. Agora vamos falar sobre falhas, erros. Senti que era importante trazer uma pergunta relacionada com o erro, porque a forma como nós lidamos com a falha, quando erramos, reflete muito também esta relação que temos com a nossa vulnerabilidade, não é? Isto joga muito aqui com o perfeccionismo, que foi a live que tivemos na semana passada. Então a pergunta ficou: como lidas com momentos de falha ou erro? Resposta A: vejo como uma oportunidade para aprender e melhorar. Resposta B: fico frustrada, mas tento seguir em frente. Resposta C: culpo-me muito e sinto-me incapaz. O que é que vocês sentem na maioria das vezes? A Ana diz que é um B, que fica frustrada, mas que tenta seguir em frente. Já é um ótimo princípio. Já é um ótimo princípio. Que é ok, estou a sentir isto, estou frustrada, mas bola para a frente. Eu tenho aquela tal frase que vocês já conhecem, que é o parou. Eu quando vejo que erro, e sendo uma mulher que todos os dias combate o seu perfeccionismo, eu tenho mesmo que fazer aquele em voz alta, parou. Soluções, vamos lá. Focar no positivo, o que é que eu posso aprender com isto para, da vez seguinte, ser melhor. E eu lembro-me que esta mentalidade ajudou-me muito a desenvolver o meu negócio. Ou seja, quando aconteciam coisas que fugiam ao meu controle, eu, em vez de ficar frustrada, como acontecia algumas vezes no início, vou ser muito franca, no início eu tinha que andar a correr atrás das pessoas para me fazerem os pagamentos, por exemplo, quando tinha o estúdio presencial. E eu passava todos os meses frustrada de as pessoas não têm noção, não pagam, tenho que andar a correr atrás. E quando deixei de me focar no problema e passei a focar-me na solução, eu pensei, ok, que forma é que eu tenho de melhorar isto? Que forma é que eu tenho de agilizar? Hoje em dia, por exemplo, ninguém adera nada meu sem pagar antes, porque assim, isto é a minha profissão, eu tenho que pôr comida na mesa. Então, durante muito tempo, esta questão dos pagamentos foi algo que me trouxe muita frustração. Eu não conseguia aprender com o erro. Eu ficava, sentia-me frustrada, depois sentia-me culpada porque tinha que pedir às pessoas para cumprirem aquilo que se tinham proposto. E quando comecei a ver isto, soluções, como é que eu posso evitar que isto aconteça na próxima vez? E fui criando cada vez mais estratégias. E também mesmo noutras questões, nem sempre da questão do pagamento, mas se alguma aluna, por exemplo, me diz que tem uma dificuldade em implementar X coisa, claro que eu vou considerar que a pessoa esteja a trazer resistência, não é? Porque quando estamos no início é natural que sair do conforto nos traga essa resistência, mas se o feedback já for de 2 ou 3 pessoas, eu penso, espera lá, vamos ver se eu posso agilizar isto de outra forma, explicar por outras palavras, ou seja, ao invés de ficar a remoer de sou eu que não sou boa profissional, tipo, não, se calhar eu é que não me estou a saber explicar da melhor forma possível ou trazer as melhores estratégias. Então, olhar para o erro como uma forma de crescimento, de aprendizagem, pode vos levar a lugares que vocês jamais imaginariam que estariam. Porque vocês vão ter um desenvolvimento, seja na área profissional, pessoal, relacional, gigante. Quando nós olhamos para o erro como aprendizagem. Pergunta número 7. A pergunta número 7 está relacionada com os nossos valores. Aqui, naturalmente, tinha que ser dado que estamos a falar de autoconhecimento, porque, no fundo, estes valores são a nossa bússola interna para nos ajudar a fazer escolhas alinhadas, conscientes e intencionais. Então, a pergunta ficou: o quanto conheces os teus valores pessoais? Resposta A: tenho clareza total sobre os meus valores e vivo de acordo com eles. B: conheço alguns, mas nem sempre os sigo. Resposta C: nunca refleti muito sobre isso. O que é que vocês sentem aqui? Vocês sabem quais é que são os vossos valores, os vossos princípios de vida?
Já pensaram sobre isso? A nossa Ana diz que é um A, que tem clareza total. Ai, é muito bom, gosto de saber. Também, olha, eu aqui nesta live também vou conhecendo um pouco mais as minhas alunas. É muito importante para qualquer coisa na nossa vida. Por exemplo, eu sempre tive um valor a nível profissional de, acima de tudo, ser profissional. Então, de cada vez que me eram pedidas tarefas em que eu sentia que ia faltar ao respeito com a pessoa que estava a atender, eu não o fazia. Muitas vezes me chamaram embirrantes, mas é aqueles valores que eu não abdico. Enquanto fui psicóloga, trabalhei muito em recursos humanos e também fiz muito recrutamento e pá, às vezes pediam-me tipo 800 entrevistas por mês. Ou seja, eu tinha que estar a entrevistar uma pessoa 5 minutos e literalmente mandá-la calar. Olha, cala-te, já tenho as informações que precisam em relação a ti, tchau. Esqueçam. Não o fiz. Não o fiz. Para além da desumanidade que era, não é? Eu, em 5 minutos não consigo retirar um perfil psicológico de uma pessoa, não é? Então, nós termos estes nossos valores muito vincados em nós ajuda-nos também a tomar estas decisões de uma forma mais assertiva, ou mesmo com as nossas relações, não é? Qual é que é o nosso limite? Quais é que são os valores que não são negociáveis para nós? Isto é muito importante para nós irmos construindo um caminho consciente, porque senão a dado ponto nós estamos aí por um caminho que é totalmente o oposto daquilo que temos dentro. Bem? Outro exemplo, por exemplo, agora não profissional, da vida pessoal. Eu, por exemplo, tenho o sonho de ter uma quinta, sabem? Ter uma fazenda, uma casa com um alpendre muito grande, poder ter a minha horta, ter uns animaizitos. Portanto, eu quero esse tipo de vida, essa vida que sonho, não é? Há outras pessoas que têm outros sonhos, de viajar pelo mundo. Não é que eu não tenha, mas quando eu fecho os olhos, o meu sonho é aquele. Então eu agora, como empreendedora, decidi ir uns tempos para Lisboa e vivia num apartamento que, digam-me que sentido é que isto faz, mas isto aconteceu na minha vida. Eu tenho este sonho desde sempre, desde que vim para o Alentejo. Porque quando os meus pais nos trouxeram, não é, para cá, nós fomos viver para uma casa alugada numa quinta e eu adorei. Havia éguas, havia vitelinhos, havia uma série de animais, borregos, eu gastava rolos e rolos da máquina fotográfica só para fotografar os borregos. Então, desde aí que tenho esse desejo. Mas, gente, eu já vivi em Lisboa, em Faro, eu já vivi em grandes cidades porque eu não estava alinhada com os meus valores. Então, eu estava a fugir totalmente e quando me apercebi disso, tive que dar os passos atrás. Tive que procurar trabalho aqui em Évora, fazer a mudança da casa, mudar a vida. Porque a dado ponto uma pessoa diz, como assim? Estava a ir totalmente ao lado. Então é importante vocês sabermos quais é que são os nossos valores, os nossos princípios, os nossos sonhos, é fundamental para irmos certeirinhas até eles. Nós muitas vezes achamos que o caminho é difícil, mas na verdade fomos nós que não ganhamos consciência, não soubemos de facto, não tivemos este autoconhecimento e fomos totalmente ao oposto. Se há problema em relação a isso, não, vou demorar mais um tempinho a alcançar, mas felizmente encontrei essa consciência. Então vejam muito por aqui. Posso dar outro exemplo, que também sei que existem aqui mulheres empreendedoras. Vocês têm que pensar muito bem quais é que são estes valores de vida para o negócio que vocês querem construir. Se vocês querem liberdade de tempo, vocês não se podem dedicar só à prestação de serviços, senão vai depender da vossa hora e vocês vão ter que estar sempre no serviço. Se vocês não estiverem, o negócio não fatura. Entendem? Ou pode ser o vosso objetivo, ter sempre contacto direto com as pessoas. Então, uma vez mais, ter esta questão, os valores pessoais, os princípios, se vocês querem viver em liberdade, na honestidade, na empatia, o que for, vocês sejam bem específicas, tenham bem este conhecimento para que o caminho seja certeiro. Posto isto, vamos então à nossa última pergunta, que é a pergunta 8. Aqui eu escolhi falar do tema do crescimento pessoal, porque quando nós nos comprometemos com o crescimento pessoal, não é? Em tratarmos deste desenvolvimento, estudarmos, desenvolvermos-nos como mulheres,
mostra muito o quanto valorizamos a nossa própria evolução. Então a pergunta ficou: como é que vês o teu crescimento pessoal? Resposta A: estou comprometida com o meu desenvolvimento e tenho uma rotina para isso. Resposta B: gosto da ideia, mas tenho dificuldade em manter uma rotina. Resposta C: não sei por onde começar ou se vale a pena. O que é que vocês sentem em relação a isto? Como é que vocês veem o vosso crescimento pessoal? Já estão comprometidas? Já têm uma rotina semanal? Ai, mas tu não gostas da ideia, tu já estás a viver. Ai, está aqui um bichinho na câmara. Deixa lá ver se não afeta. Tu não gostas só da ideia, Ana, tu já estás verdadeiramente comprometida com o teu desenvolvimento pessoal. Mesmo que ainda não tenhas a rotina ideal, aquela que idealizaste na tua mente, tu já estás a viver. Portanto, eu diria com toda a confiança lá, mas sem julgamento. Mais respostas. Vamos começando a ver. Olhem para os vossos apontamentos e digam-me qual é que foi a resposta que mais predominou. Vocês tiveram mais respostas A, B ou C? Vamos lá a isso. Fazendo as contagens às vossas 8 perguntas, 8 respostas, qual é que predominou mais? A, B ou C? A Ana teve predominância no B, boa, muito bem. A Liliana também, mais no B. Razão pela qual, muito provavelmente, e depois quem vai ver as gravações também pode partilhar comigo, nesta live provavelmente a predominância de respostas vai ser B. Porquê? Porque vocês já têm alguma consciência da importância do autoconhecimento. Por isso é que estão aqui nestas aulas e se comprometem, porque já estão naquele meio termo. Vocês já têm consciência, já começaram a dar bons passos, mas querem evoluir mais. Portanto, será provavelmente a predominância das visualizações desta live, mas depois, quem quiser partilhar depois ao ver a gravação nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Então vamos a esta interpretação, não é? Para alguma das mulheres que possa ter aqui predominância na resposta A, significa que vocês já têm um nível elevado de autoconhecimento. Então, provavelmente, vocês são mulheres que refletem bastante sobre as vossas escolhas, sobre as vossas emoções de forma consistente. Portanto, não é perdido, não acontece lá uma vez ou outra por mês, há de facto uma consistência. Essa clareza permite-vos viver muito alinhada com os vossos valores, com os vossos objetivos de vida. No entanto, é importante sempre recordar que o autoconhecimento é um processo contínuo. Então, não é por nós estarmos já num nível avançado que não possamos ter coisas para desenvolver. Nós estamos sempre em constante mudança, então o meu conselho é que vocês tenham essa coragem de explorar as camadas mais profundas de vocês mesmas, porque há sempre algo novo para descobrir e trabalhar em nós. Para quem teve predominância nas respostas B, como a Liliana, como a Ana, significa que vocês estão num bom caminho e é notável porque vocês já têm alguma consciência sobre vocês mesmas, já começam a dar os primeiros passos, por isso é que vocês também estão aqui hoje. Porém, talvez sintam que em certos momentos vos falta clareza ou confiança para agir de uma forma mais alinhada. Isto é normal, ok? Faz parte do caminho. Então, o conselho que posso dar é que vocês dediquem tempo a práticas que aprofundem esta vossa conexão, está bem? Convosco mesmas,
para continuar a trazer transformação. Isto vai-vos ajudar bastante a ganhar mais segurança e clareza. Estas práticas, tanto pode ser a escrita terapêutica, que eu recomendo muito, pode ser a meditação, seja em silêncio, seja guiada, ou mesmo as práticas de yoga. Estes 3 hábitos ajudam-nos muito a termos esta conexão connosco próprios, o mental, o emocional, e com o yoga, inclusive, era o físico também. Para mulheres que tiveram predominância na resposta C, significa que este é o momento para começarem a explorar quem vocês realmente são, dedicarem tempo a olharem para dentro. Nós muitas vezes não nos conhecemos assim tão bem porque estamos muito focadas no exterior, seja nos outros, seja nas nossas responsabilidades, nas nossas obrigações diárias, mas o autoconhecimento pode e é muito, muito libertador. Pequenos passos, como por exemplo começarem a refletir sobre as vossas emoções, os vossos valores, os vossos desejos, sonhos. Vocês começando com estes passos, como provavelmente muitas pessoas que aqui estão começaram, não é? Nestes pequeninos passos, vocês vão começar a ter uma transformação. E é importante recordar aqui, principalmente para quem teve predominância nesta resposta C, que nunca é tarde para vocês começarem este caminho do autoconhecimento. Eu tenho alunas desde 18 anos até aos 54. Nunca é tarde para começarem a olhar para dentro, está bem? E vocês sabem que podem ser guiadas tanto através do meu acompanhamento como também do programa Aurora. A vantagem do Aurora é que vocês podem ir fazendo ao vosso próprio ritmo. Tal como vos disse, eu criei o programa Quem Sou Eu, que abrange todos estes níveis, portanto, desde quem está a iniciar este processo até às pessoas que já estão num nível mais avançado. São programas cujas práticas têm por base a escrita terapêutica, está bem? Para vos ajudar com as perguntas certas, certeirinhas, a explorarem as vossas emoções, os vossos valores, os vossos desejos, passo a passo, está bem? Resta-me deixar aqui espaço para vocês colocarem as vossas dúvidas, também para darem feedback em relação a esta live, se ficaram com alguma dúvida, já sabem que este é o momento em que vocês podem ter aqui o meu acompanhamento mais direto. Então eu vou deixar aqui um pouquinho de tempo para vocês fazerem as vossas partilhas, as vossas dúvidas. Eu, entretanto, desde a última live, na última live recebi muitas mensagens no WhatsApp a agradecerem muito pela live, que foi muito transformadora, a live do perfeccionismo, e algumas pessoas sugeriram até de haver uma forma de vocês dentro do grupo do WhatsApp se relacionarem um pouco mais. Então eu vou fazer o teste esta semana. Daqui a pouco vou abrir o grupo do WhatsApp para que vocês possam fazer isso mesmo, ou seja, depois de verem a live, poderem ir lá deixar o vosso feedback, o que é que vocês sentiram, sabem? Deixarem uma partilha genuína àquelas mulheres que também estão no grupo e que também têm o mesmo propósito que vocês, sabem? Que é este desenvolvimento pessoal, para que vocês possam incentivar todas não só a aproveitarem este conteúdo, que é gratuito por 24 horas, como também irem dando esta força umas às outras. Vou fazer esse teste, conto com vocês, já sabem que isto é para vocês. E não havendo dúvidas nem partilhas, resta-me, até já, resta-me desejar-vos tudo de bom para esta semana e vemo-nos na próxima terça-feira ao meio-dia.